Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre a era de Napoleão Bonaparte. Vamos lá? Bom, gente, Napoleão, como vimos na última aula, ele entra no poder através do golpe 18 Brumário, que foi um golpe dado pelos girondinos. E aí, Napoleão, ao assumir o poder, ele começa a implantar coisas na França para tentar tirar a França daquela crise no qual ela estava instaurada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai combater a crise econômica, realizando obras públicas para gerar empregos para a população. Ele também vai garantir aquela divisão de terras que havia sido feita pelos jacobinos em 1793. E ele vai criar uma nova moeda para a França, o franco, com o intuito aí de diminuir a inflação francesa. Bom, e aí o que vai acontecer? Com essas medidas, a economia do país vai crescer, vai prosperar e Napoleão ele vai ganhar popularidade. E aí em 1804 vai ser feito um plebiscito na França, perguntando à população se Napoleão deveria ou não continuar no poder. A maioria da população da França vai votar que sim, e Napoleão então ele se torna imperador francês. A partir do momento que ele se torna imperador, ele vai começar uma série de campanhas militares, cujo objetivo era ampliar os domínios do território francês. Outra característica interessante dentro do governo de Napoleão foi a implantação do Código Civil Napoleônico. Parte desse código estava inspirado nas ideias iluministas. Então, a ideia do Código Napoleônico era promover reformas nas leis, sobretudo aí com relação à família e à propriedade. Então, uma característica interessante desse código foi que ele instituiu o casamento civil na França. Então, ele tirou essa responsabilidade do casamento como sendo exclusivo da igreja. E a partir de então, a população podia escolher. Você, para ser reconhecido perante o Estado e obter todos os direitos de um casamento, você tinha que se casar no civil. A igreja ficava como uma escolha particular de cada indivíduo. E ele também instituiu o divórcio, porque como o casamento não estava atrelado à igreja, também aquelas ideias com relação à proibição do divórcio não valia. Então, dentro do casamento civil, o divórcio acabava sendo permitido. Ele também vai reorganizar a família com base no princípio de autoridade, e nesse ponto quem vai perder muito são as mulheres. Então, as mulheres não são mais consideradas cidadãs na França e elas precisam ficar sob a autoridade do marido ou do pai. Então, sempre tem que ter uma figura masculina com relação à autoridade em torno da mulher. E aí, o que acontece se essa mulher for solteira, ela viver sozinha? Ela pode fazer isso, mas ela não vai ter nenhum direito reconhecido pelo Estado francês. Então, se ela tiver algum problema, a casa dela foi invadida, ela for abusada de alguma forma, para o Estado francês, a culpa vai ser dela, porque ela não está sob a autoridade de nenhum homem. E no caso das mulheres que eram casadas, elas precisavam ter autorização do marido para tudo. Então, se elas quisessem trabalhar, tinha que ter autorização do marido. O salário que elas recebiam era organizado pelo homem, porque as finanças eram de responsabilidade do homem. Inclusive, se a mulher fosse ao supermercado, ela tinha que ter a autorização do marido para fazer as compras. Então, é uma sociedade que vai valorizar muito essa questão patriarcal. E outra questão importante foi o ajuste do sistema judiciário, que buscava aí a igualdade entre todos, mas a ideia da igualdade era voltada mais para os cidadãos, que eram os homens, e ainda serve como base para o direito civil na França.
Bom, dentro do campo econômico, ele vai implementar algumas reformas que vão privilegiar a burguesia, mas ao mesmo tempo vão manter o povo francês sob controle. Ele vai redistribuir as terras na França, algumas dessas terras vão ser dadas à burguesia. Ele também vai criar o Banco Francês com a mudança dessa nova moeda. Ele vai estabelecer tributos que possibilitavam aí um maior acúmulo de lucro, ou seja, impostos que possibilitavam o acúmulo de lucro para a burguesia, e ele vai realizar obras públicas para a criação de empregos na França. No campo educacional, ele vai valorizar muito a questão da educação militar, então ele vai criar escolas públicas gratuitas por toda a França, porque ele acreditava que quanto mais cedo a educação fosse gerada para o campo militar, melhores soldados a França teria. Então ele começa desde cedo aí na educação básica, uma preparação militar. Ele vai instituir a formação continuada para os professores, então os professores vão poder aí continuar seus estudos e melhorar cada vez mais na questão acadêmica. E ele também vai instituir treinamento de questões militares dentro das escolas técnicas. Além disso, ele vai reorganizar o ensino superior, separando a educação da religião, da igreja. Bom, outra questão importante em seu governo foi a política voltada para o militarismo. Então, o objetivo de Napoleão era estabelecer o controle sobre as políticas francesas, mas com o apoio da burguesia, e ao mesmo tempo aí dominar outros territórios para o crescimento da França. Então ele vai, nessa busca de dominar novos territórios, ele vai tentar estabelecer alguns acordos, mas ele também vai, através da guerra, dominar aí algumas monarquias europeias, implementando o seu próprio poder. Ele também vai fundar vários estados e esses estados vão ser dados para o controle dos seus generais. Então, conforme ele conquistava um território, aquele território era dado para o controle de algum general que ele tinha. Bom, a política expansionista de Napoleão vai estar atrelada para a difusão das ideias iluministas. Por quê? Conforme Napoleão conquistava um novo território, ele implantava o Código Civil Napoleônico, que dava então igualdade jurídica, liberdade econômica e fazia a reforma agrária. Então, em muitos territórios, como por exemplo a Áustria e a Prússia, Napoleão ele foi visto como um salvador, porque tirou o absolutismo daqueles lugares e implementou algumas ideias iluministas. Bom, só que Napoleão ele era um cara extremamente rigoroso e ele queria cada vez mais. Então, o objetivo de Napoleão era transformar a França numa potência mundial. Para isso, Napoleão precisava tirar a Inglaterra de cena, porque a Inglaterra era o maior centro comercial ali na época. Então, Napoleão queria essa liderança comercial. E aí, o que ele vai fazer? Em 1806, ele sabendo que tinha uma boa força militar, ele vai instaurar o bloqueio continental. O que foi esse bloqueio? Ele proibiu os demais países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Então, os países ficavam proibidos de comprar ou vender produtos para a Inglaterra. A ideia é que esses países passassem a consumir os produtos franceses. E aí, o que vai acontecer? O imperador vai instituir esse bloqueio e vai ameaçar invadir os países que não aderissem a esse bloqueio. E isso, gente, guardem essa informação porque ela vai ser muito importante
para os acontecimentos da história do território brasileiro, tá bom? Porque um desses países que deveria aderir ao bloqueio era justamente Portugal. Bom, gente, o que vai acontecer? Muitos países vão acabar aderindo ao bloqueio e em 1812 a Rússia vai se rebelar. Por quê? Porque a França não vai dar conta de abastecer todos os países europeus e isso vai gerar crises não só na França, mas também nos territórios que acabaram aderindo ao bloqueio. E aí, em 1812, a Rússia vai romper com os franceses e vai voltar a comercializar com a Inglaterra. Napoleão, sabendo que se deixasse isso barato, outros países poderiam seguir o exemplo da Rússia, Napoleão então decide entrar com força total dentro do território russo e fazer a Rússia de exemplo. Então Napoleão ele mobiliza 600.000 homens e marcha em direção à Rússia. Só que o que Napoleão pensou? Eu vou entrar na Rússia, vou destruir tudo e todo mundo e vamos voltar como vitoriosos em pouco tempo. Mas isso não aconteceu, ele não contava que o território da Rússia era um território muito extenso e o frio russo era um frio muito rigoroso. Então, quando Napoleão entrou com as suas tropas na Rússia, era período de inverno, os russos eles adentraram mais para o interior do território, então conforme Napoleão avançava o território, o frio ia apertando cada vez mais e muitas pessoas da sua tropa acabou morrendo pelo frio. Dos 600.000 homens que Napoleão levou para a França, voltaram apenas 40.000 e a maioria gravemente ferida. Então, gente, essa derrota de Napoleão na Rússia foi o estopim para a queda de Napoleão. Por quê? Porque os territórios aí da Inglaterra e de outros países aproveitaram a fraqueza de Napoleão, a fraqueza do exército, se uniram e invadiram então a França. Então, o que contribuiu para a queda de Napoleão? O afastamento da classe burguesa, porque a burguesia não concordava com esses avanços territorialistas de Napoleão, porque gerava muitos gastos e muitas dívidas para o Estado. A falta de apoio da população que estava passando fome por conta dos gastos excessivos com guerras. E o fracasso do bloqueio continental. Não foi só a Rússia que se rebelou. A Espanha não aceitou o bloqueio, Portugal não aceitou o bloqueio. E aí o que vai acontecer? Napoleão ele vai invadir a Espanha, vai invadir o território português. Mas é justamente na invasão do território da Rússia que Napoleão vai ser derrotado. Bom, outras características são as péssimas colheitas que estavam tendo na França por conta das constantes secas e os rígidos invernos. Isso vai aumentar a miséria da população. A gente tem os altos gastos com a guerra. E aí o que vai acontecer? Com esses gastos constantes com a guerra, a França vai acabar entrando numa crise econômica. A derrota no inverno russo, no qual grande parte do exército de Napoleão vai morrer, e o fortalecimento aí daqueles que apoiavam um retorno da monarquia na França. Então, tudo isso vai gerar aí a queda de Napoleão. E aí, no dia 19 de outubro de 1913, na cidade de Leipzig, vai se ter aí a última ofensiva da Rússia, da Prússia, da Áustria, da Suécia e da Inglaterra sobre a hegemonia de Napoleão. E aí Napoleão vai ser derrotado e nós vamos ter o primeiro tratado, que é o Tratado de Fontainebleau. Não sei falar, gente. Então, esse tratado ele vai ser imposto em 1814. Napoleão ele foi tirado do cargo e ele vai ser exilado na ilha de Elba.
Então essa ilha vai ficar sob a sua administração, mas ele vai ser afastado de qualquer aí cargo dentro do governo francês. Bom, só que Napoleão era um cara insistente. Ele não vai aceitar a derrota e ele vai conseguir fugir dessa ilha. E o que vai ocorrer? Ele vai investir um ataque na França para retomar o poder. Só que mesmo com esse ataque, o que vai ocorrer? Ele vai conseguir assumir novamente o governo na França. Esse governo vai durar em torno de 100 dias, porque partidários da monarquia, com o apoio da Inglaterra, vão se reorganizar na Batalha de Waterloo, em 1815. E aí, nessa batalha, Napoleão ele vai ser derrotado definitivamente. Após essa derrota, Napoleão ele vai ser exilado mais uma vez numa ilha-prisão, que era a ilha de Santa Helena, onde ele vai acabar falecendo em 1821. Bom, gente, após aí a derrota de Napoleão, vai ser implementado o Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai ser uma reunião organizada pelas nações europeias, cujo objetivo era restabelecer o absolutismo na Europa. Então a ideia era os países voltarem a ter a mesma estrutura que antes. Então aqueles países que Napoleão conquistou voltariam às suas antigas monarquias. E na França vai ser instaurada novamente a dinastia Bourbon. Só que mesmo com esse retorno do absolutismo, os reis eles não vão conseguir mais manter aquele poder absoluto que eles tinham antes, porque a população não aceitava mais essas determinações. Então, eles nunca vão conseguir, de fato, restaurar o absolutismo como era, porque as ideias iluministas já tinham sido disseminadas na Europa. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!